Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que o Senhor lhe abençoe grandiosamente o seu dia, a sua semana, que ela seja próspera e cheia de paz para você e para os seus. Vamos lá, vamos para a nossa conversa. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: Jesus, porém, disse: Deixa-na em paz. Por que criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Glória a Deus. Um testemunho escrito com lágrimas. Um testemunho escrito com lágrimas. Bom, essa mulher, a palavra fala, o Evangelho de João retrata que ela é Maria Madalena, a mulher a qual o Senhor expulsou os 7 espíritos e a qual ele livrou ela dos acusadores, não só uma vez. Também em João 1,8, aqueles fariseus que queriam atirar na pedra nela porque ela tinha cometido adultério. Ela estava durante todo o ministério do Senhor Jesus, ela parou com a vida dela, ela é irmã de Maria e de Lázaro, a qual foi ressuscitado. E também foi a primeira a buscar o Senhor Jesus no túmulo. E estava aqui mais uma vez em uma ação profética. É impressionante porque essa mulher, ela tem o simbolismo, a tipologia daquilo que a igreja deve ser, ou deveria pelo menos ser. E é impressionante como o Senhor defende a sua igreja, a igreja que é fiel, não é verdade? Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes e para isso eu vou contextualizar um pouco. Aqui o título do texto é que Jesus é ungido em Betânia. Essa mulher, ela pega um frasco branco contendo nardo, e nesse momento aqui tem 2 relatos. Um relato que ela unge a cabeça e outro relato que ela unge os pés. Essa aqui é a cabeça dele, o de Marcos. Eu creio que ela fez as 2 unções em um só ato profético. Alguns teólogos diferem. Bom, isso não é importante para aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. É porque pode se encontrar algumas diferenças entre um evangelho e outro, mas é a mesma mulher. A maioria crê que é a mesma mulher. E eu também defendo essa tese de que é a mesma mulher, que é Marta. Bom, e ela pega e quebra o frasco e derrama o perfume caro, que custa 300 denários, 300 moedas de prata, que equivale a 300 dias de um salário. E há a oposição daquilo que se refere, e aqui a palavra não fala, mas nesse texto que eu li, mas é Judas, o discípulo traidor, o filho do diabo, que está se opondo a ela. E Jesus sai em protesto para justificá-la. E assim somos nós. É Deus quem nos justifica, meus irmãos. E eu, contextualizando isso, eu quero trazer agora para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim: Jesus, porém, disse. Irmãos, o porém de Jesus sempre vem em forma de justificação. O porém de Jesus, ele sempre vem para trazer paz àqueles que resolveram servi-lo, aqueles que resolveram dedicar a obra fiel, a verdadeira obra do Senhor. E qual que é a obra do Senhor, irmãos? Bom, vamos lá. A palavra fala que ela quebrou um frasco, derramou um perfume caro sobre a cabeça dele. O perfume é o nardo. O nardo, ele era derramado, ele era usado como um óleo curativo, mas também derramado sobre a cabeça de pessoas que teriam a autoridade e que exerceriam reinado. Aquela mulher, ela teve uma visão profética e fez dessa forma. O quebrar o frasco fala justamente de nos derramar perante ao Senhor. Em Salmos 34, versículo 18, fala que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito contrito. Normalmente isso acontece, normalmente não,
Certamente isso acontece por causa de alguma perda, alguma dor que nos acontece, nós chegamos perto do Senhor. Fala das nossas orações. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, fala justamente desse perfume aqui, ó, sobre a cabeça dele. O perfume é o incenso que é derramado na presença do Senhor. Em Apocalipse 8, 3 fala que um anjo diante de Deus se apresenta com um incensário, misturando ao perfume, misturando as orações do santo, levando diante de Deus. Isso é relatado no livro de Apocalipse. E a indignação é justamente porque aquele ato profético custa muito caro. Fala que poderia ajudar os pobres. Bom, e ele fala assim: deixa-na em paz, porque criticam por ter feito algo tão bom para mim. Quero ler para vocês um versículo, diz assim, ó, em Romanos capítulo 8, nós vamos ler ali a partir do verso 29, que diz assim, ó: pois Deus conheceu de antemão os seus. Deus conhece quem é dele, Deus sabe quem são os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, e a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus Cristo está falando. Depois de predestiná-los, os chamou, e depois de chamá-los, os justificou, e depois de justificá-los, os glorificou. Romanos 8, versículo 30. É impressionante. E nesse momento, ela foi predestinada, a palavra fala, para se parecer com o Senhor Jesus. Talvez quando o Senhor a alcançou ali, quando ela estava sendo atacada pelos fariseus. E depois ele escolheu, ela começou a andar e aprender com o mestre. E agora o Senhor estava justificando. Em João 14, 27, o Senhor fala: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo a dá, porque o mundo ataca nós. E nós sempre vamos ter essas pessoas, meus irmãos, na nossa caminhada, aqueles que criticam. Mas quem critica não faz a metade. Eu quero repetir: quem critica não faz a metade. Quer que eu te prove? Judas, essa mulher pagou 300 denários. 300 denários equivale a um ano de trabalho. A um ano. O calendário judeu era dividido os meses em 12 meses de 30 dias cada um. Se nós tirarmos o sábado, o Shabá, que eles guardavam, nós tiraremos aí 48 dias aproximadamente do ano, que sobrará 12, que pode se contar entre feriados. A palavra fala que é um pouco mais de 300 moedas de prata, ou 300 dracmas, ou 300 denários, que era o denário equivalia a um dia de trabalho. Aproximadamente um ano, irmãos, eu creio que dá até mais de um ano de trabalho. Era o que aquela mulher colocou de valor para derramar sobre o Senhor Jesus, para poder ungir o corpo dele. E Judas é o mesmo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, 10%, fala do dízimo, não é verdade? E Judas vendeu aos fariseus e depois resolveu devolver para a religião, o que serviu para comprar um cemitério chamado Campo de Sangue. A palavra fala, está lá em Mateus capítulo 24, se eu não me engano, a partir do versículo 3, fala que ele sentiu remorso no coração, não se arrependeu. Bom, quem critica normalmente não faz a metade, mas o que nós fazemos? Aquela mulher parou de adorar, parou de orar? Não, ela se calou. E é assim, meus irmãos, se cale perante as afrontas. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido afrontadas mediante aquilo que escolheu, adorar o Senhor, há uma obra que Ele preparou de antemão. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido difamadas por causa daquilo que crê. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido insultadas no íntimo, passado vergonha. Cale-se, silencie-se. Deixe que o Senhor fala, porque enquanto o Senhor fala, Ele te dá paz. Deixa-na em paz. Porque criticam por ter feito algo bom para mim. E quem critica não faz a metade. Eu quero dizer, quem critica não faz a verdade. Na estrada da vida, meus irmãos, muitos se perderam. Muitos irmãos se perderam. Dalila, ela traiu Sansão. Olha, e Judas, ele se corrompeu no meio da caminhada, se corrompeu por 30 moedas de prata. Eles até falam de Deus. Judas expulsava demônios, ele pregava o evangelho, ele estava andando do lado de Jesus, mas nunca teve o coração perto do mestre. Então quem critica não faz a metade. Fala assim, vocês sempre terão os pobres em seu meio para ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre
terão a mim. Irmãos, aqui é uma clara declaração de justiça feita a Judas. Por quê? Em Mateus 28:20 fala assim: eis que o Senhor Jesus fala para os discípulos verdadeiros, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hebreus 13:5, Deus fala que Deus não nos desampara e não abandona, mas aqui está falando de uma rejeição. Fala assim, vocês nem sempre terão a mim, poderão ajudar os pobres, mas nem sempre terão a mim. Por causa de quê? Porque eles estavam atacando aquilo que aquela mulher estava fazendo. E o que ela estava fazendo? Ela fez o que podia, ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. E é justamente aqui que eu quero falar. Como que nós ungimos o corpo de antemão do Senhor para o sepultamento? É declarado em várias referências bíblicas que o corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Nós somos os seus pés e as suas mãos. Eu quero repetir, nós somos os seus pés e as suas mãos. Nós executamos, através de nós o Senhor executa o trabalho, o resgate de muitos santos que estão perdidos. Como eu disse, o nardo, ele era um óleo que servia também de cura. Então, quando nós derramamos as nossas lágrimas diante do Senhor, intercedemos por aqueles que não conseguem interceder por si, por quê? Porque estão indo para a morte, estão caminhando para o sepultamento, e essa é a caminhada de 3 dias a qual o Senhor dá para nós. Olha, em Salmos 126, versículo 6 fala: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmão, colherão alegria. Isso é o que ele tinha feito de bom. Ela estava não só preocupada com ela mesma, mas ela estava preocupada com tudo aquilo que se referia ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Essa é a palavra profética. Ela fez o que podia. Olha, ela não fez o impossível, ela fez o que podia. Ela comprou um perfume caro, talvez dedicou trabalho. Isso fala de dedicar trabalho e tempo, 1 ano de trabalho, para juntar aquele perfume caro, e derramou sobre o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é a igreja. Tem muitos intercessores, tem muitos ministros chorando pela igreja, chorando para que ela se arrependa, chorando, sabe, enquanto caminham, vão deixando as suas lágrimas, porque sabe que tem um anjo recolhendo, sabe, com muito poder o incenso e levando diante do altar de Deus, para que haja salvação e resgate daqueles que estão perdidos, daqueles que caminham para a morte. Olha, é impressionante isso. Eu gosto, sabe por quê? Porque Tiago, no capítulo 1, fala assim: meus irmãos, versículo 2, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E qual que é a provação, irmão? É o Judas, que abraça e beija no rosto. Mas nós pensamos que o perigo está no Pedro, explosivo. Eu fico pensando, por que eu não posso ser Deus mesmo, irmãos? Porque é sério mesmo, eu tinha colocado Pedro ali para cortar não só a orelha de Judas, mas também a língua para parar, né? Porque quem fala muito não tem nada a dizer. Eu quero repetir, quem fala muito não tem nada a dizer. E eles falam, e Tiago continua falando, porque é motivo de alegria a gente passar por esse tipo de provação. Pois sabem que quando a nossa fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessária que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Ela continua adorando, continua ungindo o corpo de Jesus, continua, intercedendo. E esses são os ministros do Senhor que intercedem. Eles terão lindas histórias construídas com suas lágrimas. Tem muita gente construindo histórias no secreto com lágrimas. Tem muitas pessoas, tem muitos adoradores verdadeiros adorando ao Senhor, se importando com aquilo que Ele se importa. Olha o que o Senhor declara: Ele nos diga a verdade. Ele é a verdade dizendo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e se lembrarão dela. É impressionante isso, não é, irmãos? É impressionante. Agora, por que serão contadas, irmão? Porque é o testemunho do fiel. O que o Senhor está fazendo em nós é transformando o nosso testemunho. E talvez você me pergunte, irmão Alisson, até quando devo continuar orando? Deixa eu ler para vocês
Marcos, capítulo 16, versículo 1. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus, até depois de morto. Aqui está falando justamente do Shabá, depois de sexta-feira que Jesus foi crucificado. Foram comprar, ainda continuaram pagando um preço pelo corpo. Você tem pagado o preço por alguém que faz parte desse corpo, que talvez esteja morto? E é impressionante porque o mesmo Tiago fala, versículo 12, feliz é aquele que suporta com paciência as provações, do capítulo 1, versículo 12 do capítulo 1. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E como que eu provo que eu amo? Obedecendo, continuando, perseverando, amando quem está morto, amando até mesmo os inimigos, se calando às afrontas e continuando até mesmo depois de morte, porque para nós cristãos nós sabemos que a morte não é o fim. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, em qual situação que você se encontre o alvo do seu milagre, mas não é o fim. Ah, irmão Arson, mas está tudo muito difícil, parece que eu não vejo nada. Não é o fim. Aquelas mulheres, olha só a ousadia dela. No caminho perguntavam umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo, da entrada da morte? Foi um anjo. O sobrenatural de Deus vem quando nós perseveramos, quando nós continuamos, quando nós intercedemos, quando nós preocupamos e quando nós compramos especiarias, pagamos um preço para ungir o corpo de Jesus. O corpo, nós somos os seus pés e nós somos as suas mãos, mas também nós somos a sua boca aqui para orar e interceder. Chorem os ministros, chorem os ministros. Irmãos, Mateus relata, o anjo estava esperando elas de cima, a pedra, com a pedra já removida. Quando elas chegaram lá, já estava removida. Olha, o Senhor fala assim, fala assim, ela fez o que podia e ungiu meu corpo. Ela não conseguia remover a pedra. Então, quando elas chegaram lá, tinha uma pedra removida. Essa pedra representa a dureza do nosso coração, o túmulo, a morte, sabe? Então continue, meu irmão, mesmo que esteja difícil, sabe? Desistir não pode fazer parte dos planos. Eu quero repetir, desistir não pode fazer parte dos planos. Continue atacando o lugar de morte, porque o Senhor enviará o seu anjo. O Senhor enviará o seu anjo, o mesmo anjo que sobe com as orações é o mesmo anjo que desce para remover a pedra. Olha, eu quero terminar com vocês, meus irmãos, eu quero terminar porque é poderoso o que Deus está falando aqui. A morte não é o fim, não é para quem crê, não é, meu irmão, não importa o momento que você está vivendo, minha irmã, não é. Pode estar num quarto escuro, trancado, cheio de depressão, cheio de ansiedade, usando ansiolíticos, usando Rivotril para dormir, para conseguir acalmar, sabe, as emoções, porque Satanás atacou. Tem alguém, o Senhor em algum momento levanta um atalaia valente para poder orar pela tua vida, para que ele possa ter acesso. Por quê? Porque quando nós ungimos o Senhor, porque quando nós ungimos e entregamos em oração a cabeça do Senhor, ele se torna rei e ele se torna autorizado. Não que ele não tenha toda a autoridade já foi dada para ele, não é isso, mas é que o Espírito Santo encontra acesso. O anjo vem e remove a pedra e aquele Jesus que estava morto passa a ter vida dentro daquele lugar de morte, trazendo para a plenitude de vida. Então, continue firme na missão, continue diante de tudo, porque eu quero terminar com vocês com Romanos capítulo 8, versículo 32. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Fique firme na missão, porque o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Fiquem todos os irmãos com a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.